Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de janeiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 22 do mês de Shvat do ano 5782. Estamos aí pela graça bendita de Hashem já com 140 dias transcorrido, né, do nosso calendário judaico. Baruch Hashem por isso. E o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele traz para nós a sua sabedoria no dia de hoje, falando conosco da seguinte forma: Adão foi obra direta de Deus. Nenhum outro ser humano poderia ser tão magnífico. Contudo, ele só tinha de resistir a uma tentação, mas sucumbiu. Isso nos ensina que as maiores ou os maiores desafios da vida são aqueles que estão mais perto do propósito da existência. O ponto de se desejar saber qual é o principal propósito de sua vida, você só precisa olhar para onde estão os seus maiores desafios. Ou seja, o que o Rebbe quer ensinar para nós aqui é que para você ter um discernimento simples, mas bem objetivo, um discernimento simples, mas que você compreende com mais facilidade realmente qual é o propósito da sua existência, é só você estar atento àqueles desafios que estão mais perto de você. São os mais desafiantes, parecem até os mais difíceis, mas resistir realmente à tentação é fazer com que você esteja e permaneça com Deus. Então Adão, ele realmente sucumbiu, ele tinha apenas uma prova diante de si: não pegar do fruto proibido e experimentar. Então, dentro desse aspecto aí, o nosso mestre, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele vem falar para nós de forma bem simples. Você quer compreender o propósito da sua existência? Você quer compreender qual é o principal propósito de sua vida? É só você estar atento aos seus maiores desafios, aqueles que muitas vezes parece que nos tiram o fôlego, aqueles desafios em que nos colocam numa situação em que você fala assim: meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Mas são esses os maiores desafios que vai fazer revelar realmente o grande e maravilhoso principal propósito da sua vida. Por isso, diante da adversidade, da prova, do teste, por mais difícil que ele seja, não olhe desta forma para ele. Olhe para o propósito da vida, aquilo que Deus quer de você. Então, ele vai te capacitar para poder enfrentar esta adversidade, esta prova, esse teste. E você, à medida que permanece firme em Hashem, no Eterno, à medida que você pede ajuda, socorro para Deus, para Ele te dar sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, para que você possa realmente estar e permanecer no centro da vontade divina, então fique certo que além de você não estar sozinho, você está realmente no caminho certo, o propósito da sua vida. E então você será realmente provado e aprovado e vai seguir em frente cada vez mais na vontade divina. Você com Deus, Deus com você e seguindo em frente, pois os seus maiores desafios são aqueles que fazem você ficar mais conectado com Deus. E isso é, de fato, de grande importância para a nossa sobrevivência, subsistência, as nossas vitórias diárias, para nós alcançarmos cada vez mais o propósito principal da nossa vida,
que é transformar este mundo para ser o lar de Deus, a casa de Deus. Então, vamos juntos nesta jornada. Por quê? Porque temos muita coisa para fazer. Temos um grande trabalho, um maravilhoso trabalho. Foi isso que Neemias, ele realmente disse quando estava ali na reconstrução dos muros de Jerusalém, quando os adversários o chamaram para descer do muro e ter um bate-papo. Vamos conversar. E Neemias simplesmente disse assim, avise-os que eu estou num grande trabalho, eu estou envolvido num grande propósito. A obra que eu tenho que realizar, ela é muito grande e eu não tenho tempo para perder com bate-papo furado, não. Fala para eles, até mais. E ele continuou firme no seu trabalho, no seu propósito. Especificamente, era restaurar as muralhas de Jerusalém. E nós estamos aqui, num paralelo assim, nós estamos restaurando as muralhas de Jerusalém. Por quê? Porque em breve, Mashiach, o verdadeiro Mashiach, há de se revelar para a redenção final. É o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, onde será plenamente restabelecido a casa de Deus. Portanto, faça como Neemias. Estou envolvido num grande trabalho, numa grande obra. Não tenho tempo a perder com bate-papo furado. Vamos em frente. Amém? Baruch Hashem por isso daí. Então, a nossa segunda aliá, da nossa 18ª porção desses ciclos de estudos de Torá, que é Mishpatim, que significa estas leis. Nós estamos aqui na nossa segunda aliá, no capítulo 21, a partir do verso 20, até o capítulo 22 e o verso 3, né? Então nós temos aí a nossa aliá, onde nós vamos aprender de forma correta o que é olho por olho e dente por dente, né? Infelizmente, muitos pregadores, né, sem o conhecimento judaico, que é a base da Torá, né, que é escrito essencialmente no hebraico, e os sábios do povo são os sábios hebreus, judeus, e Deus deu a estes, né, a devida sabedoria. Por isso nós vemos aí através da Torá Deus falando ao povo israelita através de Moshe, né? Os povos dirão, que povo sábio é esse? Então está aí. Então quando as pessoas, né, no seu segmento religioso, seja ele qual for, ele começa realmente a querer, entre aspas, né, ensinar os 5 primeiros livros da Bíblia, sem fundamento judaico e sem orientação rabínica, ele só vai falar asneira, não vai falar as coisas certas não, né? Então hoje nós vamos aprender de forma correta o que significa olho por olho e dente por dente, né? É muito diferente dessas risadinhas que as pessoas mostram por aí, né? Para mostrar que estão com os dentes bem afiados, né? Olho por olho, dente por dente. E alguns, né, têm a petulância de dizer, mas está escrito olho por olho e dente por dente. É a velha lei, é a antiga lei. Nós não estamos mais nesta lei, olho por olho e dente por dente. Nós estamos na graça, né? A graça que virou uma desgraça, né? E as pessoas se perderam realmente na graça que virou uma desgraça, e tem aqueles pregadores que só falam asneiras, né? Então, por isso, nós vamos aí aprender de fato e corretamente o que significa isso. Vamos em frente? Então, vejam bem, capítulo 21, a partir do verso 20, a nossa segunda leitura da nossa porção semanal Mishpatim. Então, diz assim, se um homem golpeia seu escravo ou a sua escrava com um bastão que pode causar um ferimento mortal, e o escravo morrer em suas mãos dentro de 24 horas, o morto deve ser vingado. É o assassino, e o assassino deve ser morto pela espada. Contudo,
Se o escravo sobrevive por um dia ou dois, então, uma vez que ele é propriedade de seu senhor, sua morte não será vingada. Se dois homens brigam entre si e por acidente ferem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, se não há nenhum ferimento fatal, então a parte culpada deve pagar uma pena monetária. Quando o marido da mulher levar o culpado ao tribunal e reclamar para isso, ele deve dar o montante que é então determinado pelos tribunais. No entanto, se houver um ferimento fatal na mulher, então deve dar uma vida pela outra, alternativamente, pagar pela compensação por sua vida. Plena compensação deve ser paga o valor de um olho por um olho perdido, o valor de um dente por um dente perdido, valor de uma mão por uma mão perdida e o valor de um pé por um pé perdido. Plena compensação também deve ser paga pela dor sofrida, nos seguintes casos: o valor de uma queimadura por uma queimadura, de uma ferida por uma ferida, de uma contusão por uma contusão. Se uma pessoa atinge seu escravo ou escrava nos seguintes casos, no olho e o destrói, ela porá o escravo em liberdade como compensação por seu olho. Se ele arranca o dente de seu escravo ou escrava não judeus, ele, o escravo, será libertado como compensação por seu dente e assim sucessivamente, ok? Então aqui nesses versos 20 a 26 do capítulo 21, ficou-se conhecido no mundo religioso aí fora a famosa expressão, olho por olho e dente por dente, E dentro desse aspecto aí, trouxeram uma interpretação errônea, dizendo que realmente era uma questão de vingança, olho por olho e dente por dente, Então aí entrou dentro desse aspecto e aí entrou dentro da questão da graça, onde o mundo religioso lá fora falou, esquece isto, é o Antigo Testamento, é a antiga lei, nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, Então aí todo mundo virou uma desgraça, por quê? Porque a graça que dizem que vivem, cada um faz o que quer, o que bem entende, e simplesmente abandonam o princípio de todas as coisas, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Sem os 5 primeiros livros da Bíblia, é como você construir um edifício sem alicerce, sem estrutura. A tendência é fazer o quê? O prédio ruir mais cedo do que você imagina. Então, quando esses pregadores, esses professores aí no mundo religioso, pegou a famosa expressão olho por olho e dente por dente, sem fundamento judaico, sem conhecimento dos estudos judaicos, sem a interpretação dos sábios do povo israelita, então só ensinaram besteira, bobagem, e só falaram asneiras contra Deus. Por que contra Deus? Porque quando eles vêm e dizem que o chamado Antigo Testamento para eles, não tem mais valor, não significa mais nada, é só o novo livro e a nova graça, porque antigamente não tinha graça. Também outra questão que está totalmente fora do contexto bíblico. Deus sempre agiu com graça, nunca ele agiu sem graça, com a graça, que é o que significa a graça divina. É o favor de Deus em benefício do ser humano. Simplesmente isso. Tire por base, vamos dizer aí, a questão do dilúvio. A população existente na época, ela era terrivelmente pecadora. Era terrivelmente violenta contra o próximo. E nesse aspecto aí, Deus não agiu assim, pá, bum, e destruiu aquela geração. Mandou Noé construir a arca
E a construção da arca levou 120 anos. Você quer graça melhor do que essa? Deus deu um prazo gracioso, deu um prazo de 120 anos para que aquela geração tivesse conhecimento dos seus pecados e fizesse techuvá, um retorno a Deus para um genuíno, verdadeiro arrependimento. Se você chamar isso que não é graça, então você não conhece Deus. Você conhece um Deus açougueiro que foi apresentado a partir desse novo livro, em que veio e cortou na metade e disse, daqui para trás isso não vale mais, daqui para frente tudo vale. E ainda por cima colocou um sacrifício humano, né, como uma oferta de graça para perdão de pecados, sendo que Deus nunca exigiu sacrifício humano para perdão de pecados. Então vejam bem como que a estrutura da chamada graça, da nova era, né, do novo livro, do novo tempo, né, que trouxeram aí, realmente virou uma desgraça para as pessoas. Deus sempre foi gracioso. Ele nunca foi um carrasco, como alguns pregadores querem trazer e faz as pessoas entenderem desta forma. Simplesmente isso. Então, só por base, o dilúvio. Mas você vai encontrar um monte de coisas, de fatos, de ações em que Deus mostra o quanto Ele é gracioso. Então aqui, quando nós temos dente por dente e olho por olho, ou olho por olho e dente por dente, aqui realmente o que Deus está dizendo é sobre a compensação, indenização. É isso que Deus está dizendo. Olho por olho. Se o olho direito foi afetado, olho direito por olho direito. Qual é o valor? Então precisa pagar a compensação, a indenização, porque alguém trouxe danos ao olho direito de uma pessoa. Então, o valor da indenização, o valor da compensação, olho por olho, dente por dente, é a mesma coisa. Vejam bem essa questão olho por olho, dente por dente, quanto é real nos nossos dias, na era moderna, onde se faz seguro de vida. Então veja bem, o olho direito tem um valor e o olho esquerdo tem um outro valor. Quem é destro, a sua mão direita tem um valor e a sua mão esquerda tem um outro valor, inferior ao da mão direita. E aquele que é canhoto, então a sua mão esquerda é a mais forte. Então, quando ele faz o seguro de vida, a sua mão esquerda tem um valor X e a sua mão direita tem um valor Y inferior à mão esquerda. Por quê? Porque ele é canhoto. Então, quando você faz um seguro de vida, lá tem especificações. Olho por olho, dente por dente. O valor da indenização. É isso que significa o que está escrito aqui no capítulo 21 de Êxodo, Shemot, e o versículo 24, onde fala de forma bem clara sobre a questão de olho por olho e dente por dente. Então, para você que está conhecendo, ou para você que está recordando esse ensinamento, então você já sabe qual é a resposta que você dá para aquele religioso que não tem um conhecimento correto do olho por olho e dente por dente. Ou seja, Deus aqui está trazendo para as pessoas um seguro de vida, uma apólice. Então, esta é a apólice do seguro de vida para a pessoa. Olho por olho, dente por dente. Indenização, valor, né? Então, é dentro desse aspecto. E quando aqui fala também dentro desses versículos aqui de 20 a 27, né? Fala também sobre a questão da vida. Então, é vida por vida. Então, é a mesma coisa o seguro, não somente seguro de saúde, como seguro de vida. Se a pessoa morre, qual que é o valor? Então, vê a idade que ela tem e o valor da indenização
do seu tempo que ele teria pela frente. Então é o valor, o seguro de vida, é a indenização. Também traz sobre esse aspecto aqui. Sobre a questão de assassinato, é um outro detalhe, ok? Então aqui está falando sobre, exatamente sobre uma questão de uma agressão que gera algum tipo de dano que não é fatal, né? E é um acidente culposo, involuntário, que chegou a resultar até na morte da pessoa. Então tem uma indenização a ser feita neste caso aqui. Assassinato é um outro detalhe, é uma outra situação, ok? A partir do verso 28 até o verso 37, nós temos aí aquilo que fala sobre as leis sobre negligência e roubo. Então, aqui nos fala sobre a questão da negligência, o que nós conhecemos hoje, atualmente. A negligência sobre a guarda de um animal. Então, a pessoa ela tem um animal, por exemplo, um cão. Então, se você tem um cão, um cachorro, ou seja, qualquer outro tipo de animal, é para ele ser devidamente guardado dentro da tua propriedade. Se ele sai fora da sua propriedade e ele ataca alguém na rua, fora da sua propriedade, então você entra dentro da questão de negligência na guarda de um animal. Então você tem um processo legal sobre isso. E aí o juiz ele vai determinar qual é a indenização que você vai ter que pagar para poder indenizar aquela pessoa que sofreu algum tipo de dano por causa do animal seu, pertencente a você, que atacou alguém na rua, fora dos limites da sua propriedade, da sua casa, seja propriedade rural ou urbana. Toda pessoa que tem animal é para permanecer sob guarda. Não pode ir para a rua. Então esse negócio aí que você anda pelas ruas aí, você vê animal solto à torto e à direito, tudo isso daí chama-se negligência na guarda de animal. Se você quer ter um animal, que você tenha as condições de poder guardar dentro dos teus limites e cuidar dele. Se você não tem condições de guardar dentro dos teus limites da tua propriedade, seja ela urbana ou rural, não tem animal. Pronto, acabou. O que acontece, por exemplo, em estradas, onde próximas às estradas, tem ali propriedade rural. Um animal, um boi, um cavalo, por exemplo, ele rompe a cerca, vai para a estrada, vem um veículo, atropela o animal, causa grandes danos ao veículo, às vezes causa até a morte ao motorista ou aos demais ocupantes do veículo. Certo? E é negligência na guarda de animal. Não tem como fugir dessa realidade. Ah, mas rompeu a cerca agora de pouco, eu não vi. O problema é seu. O problema é seu. Então você vai responder pela negligência na guarda de animal. Ponto. E o juiz vai determinar a sua devida punição. E acabou. Então, por isso daí, quem tem animal, ele tem que ter permanentemente vigilância sobre o seu animal. Simples assim, né? Tem pessoas, por exemplo, que na rua sofrem ameaça de um ataque de um cão, e às vezes a pessoa, para se defender, ela bate com um pedaço de pau ou dá uma pedrada no cachorro, para o cachorro fugir e não atacá-lo. Aí vem o dono todo bravo, né? Onde já se viu, você agrediu meu animal, você jogou uma pedra, deu uma paulada nele. E a pessoa fala assim, mas ele queria me morder. E você não quer nem saber, quer partir para a ignorância, quer agredir a pessoa, quer ameaçar a pessoa, etc. E você está redondamente enganado, errado, grandemente. E quando você parte ainda para ameaça ou agressão contra a pessoa, aí você está duplamente errado. Porque a responsabilidade é sua na guarda e vigilância do animal. Quem mandou você deixar o seu animal ir para a rua?
Então não tem animal se você não tem condições de guardar permanentemente, sob vigilância, o teu animal. Então essa é a questão. Então animal não é para ficar na rua, é para ficar guardado. Negligência na guarda de animal. Então é dentro desse aspecto aqui que os nossos, no capítulo 21, versos 28 até o verso 36, 37, nos fala dentro desse aspecto aqui, bem como também nos fala sobre a questão de roubo, né? Então, sobre a questão de animal, está aí, qualquer tipo de dano. Às vezes o animal nem feriu a pessoa, mas ela sofreu um dano psicológico. É um dano. Ah, mas é frescura da pessoa. Problema teu. Quem mandou você deixar o seu cão, o seu animal, seja ele qual for, na rua? Se a pessoa sofreu um dano psicológico, tem pessoas que outrora foi mordido por um cão, por exemplo, né? E mais para frente lá tem um cão que aparece na rua, rosna para essa pessoa entra em pânico. Ela sofre um dano psicológico, porque ela já tem alguma coisa nesse sentido. Então, a responsabilidade é tua. Você não guardou devidamente teu animal. E mesmo que a pessoa não tenha sofrido nenhum tipo de ataque de animal anteriormente, mas devido à agressividade do seu animal, a pessoa ela sofre um dano psicológico, você tem que responder por isso também. E vai responder. Ela apresenta um atestado médico lá, falando dos seus transtornos psicológicos por causa da agressividade do seu animal, você vai responder esse processo, né? Então, por isso, quem quer ter animal doméstico, ele precisa estar devidamente capacitado para poder guardá-lo dentro da sua propriedade, seja urbana ou rural. Ele precisa ter as condições para poder alimentar e cuidar adequadamente do seu animal. Caso contrário, não tem animal. Ponto. É simples de resolver isso daí. Ok? Depois nós temos aqui, dentro desse mesmo versículo, né, o versículo 37, se uma pessoa rouba um boi ou um cordeiro, e então o abate ou vende, ele deve pagar 5 bois por cada boi, e 4 cordeiros por cada cordeiro. Então, essas que é sobre a questão de roubo, né? As pessoas vieram e roubaram, o caso do exemplo aqui, um boi ou um cordeiro. Então, ele vai ter que reparar o dano. Ele vai ter que pagar a indenização, certo? Ele roubou e abateu, matou ou vendeu. Então, se ele roubou um boi, ele vai ter que devolver 5 bois, ou o valor correspondente. Se ele roubou um cordeiro e ele fez a mesma coisa, abateu ou vendeu, ele terá que também restituir 4 cordeiros, né, por cada cordeiro. Então, quer dizer, se ele roubou um cordeiro, são 4 cordeiros. Se ele roubou um boi, são 5 bois. Se ele roubou 2, 3 e assim sucessivamente, vai se multiplicando, né? Então tá aí. Dentro desse aspecto, ser um ladrão não tem vantagem nenhuma, ok? Mas quando as leis são fracas e a impunidade ela é palpável, infelizmente o ladrão se aproveita dessa história aí, pronto, final. Você viu aí o que está acontecendo nos Estados Unidos ultimamente? Se eu não me engano, na cidade de Nova York ou Califórnia, alguma coisa assim, uma cidade importante lá americana, o Congresso lá resolveu, né, local, né, o Congresso local lá daquele estado, a Assembleia lá, resolveu dizer que até um certo valor em que as pessoas venham roubar, elas não podem ser presas em flagrante. E o que está acontecendo lá? As pessoas estão entrando nas lojas comerciais e na cara dura do proprietário, dos funcionários, eles vão lá, veem o valor das mercadorias
e eles simplesmente estão roubando até aquele valor em que os política, né? Política é uma coisa fantástica, né? Política é o ó do borogodó, né? Como diz o outro lá, né? Então, segundo o valor que os políticos, né? Que são os especialistas e patati patatá, determinaram que não é para ser preso em flagrante. Então as pessoas estão entrando nas lojas, veem os valores, somam e vão roubando até aquele valor. E aí simplesmente não podem ser presas em flagrante. Então estão entrando nas lojas, surrupiando e vão embora. Isso daí é um exemplo para nós aqui no nosso país, porque infelizmente tem muitos partidos aí ligados ao socialismo, comunismo, né, que estão querendo à torta à direita trazer leis dentro desse aspecto. Há pouco tempo eles tentaram fazer com que as drogas fossem liberadas, sem distinção. Quiseram liberar aí o plantio, por exemplo, de maconha nas propriedades das pessoas. Então, vira e mexe, eles tentam a todo custo trazer, entre aspas, novas leis, né? Que na realidade não são leis, né? Na realidade são permissões para o caos. E é isso exatamente que esses partidos de esquerda, né, ligados ao socialismo, comunismo, querem fazer. Veja aí o resultado da Venezuela, por exemplo, um resultado mais recente. Socialismo, comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. Certo? E querem trazer essa desgraça aqui para o nosso país, né? E por isso mesmo é inadmissível que uma pessoa que diz que crê em Deus apoie qualquer partido de esquerda e qualquer político de esquerda que estão ligados exatamente ao socialismo e comunismo. É inadmissível. Essa pessoa ela não crê em Deus, ela usa o nome de Deus em vão. E não adianta você falar, mas espera aí, não é bem assim. É assim mesmo. É assim mesmo. Como você pode apoiar uma ideologia em que nega a Deus, em que nega a palavra divina e quer por todas as formas escravizar as pessoas, subjugar as pessoas, para que as pessoas percam a consciência de Deus e de família? Como você pode apoiar um político desse naipe, um partido desse naipe, um dogma político, socialista, comunismo, dentro dessa ótica? Não tem como. E você pode explicar o que você quiser, não justifica, e você está totalmente errado, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Você é aquele que fala em Deus em vão, mas os seus atos, as suas ações, ela demonstram que você não crê em Deus, que você não tem nem fé e nem confiança em Deus. Você só fala. Falar até papagaio fala. Ok? Então, se você está nesse time, é hora de você rever os seus conceitos. E seguindo em frente, então, nós temos aí exatamente essa questão em que aquele que rouba, ele precisa indenizar. Não importa se as leis, entre aspas, modernas, estão autorizando as pessoas a serem sacanas, a serem ladrões, a serem corruptos, a usarem drogas ilícitas, mesmo que tenham leis que permitam isso, estão fora do contexto divino, estão fora dos mandamentos divinos. Então é aquela questão, você vai obedecer os homens ou você vai obedecer a palavra de Deus? Você decide, vida ou morte. E a partir do verso 22, né, nós temos aí agora no capítulo 22, né,
do verso 1 até o verso 3, né, algumas coisas importantes dentro desse aspecto aí do ladrão, né? Então diz assim, com os comentários de Irache, ele fala assim: se um ladrão for pego no ato de arrombar e for golpeado por alguém que esteja guardando a propriedade que ele tenta roubar e o ladrão morrer, não há assassinato nesse caso. Não há assassinato neste caso. Pois o ladrão sabe muito bem que as pessoas defendem sua propriedade, sua família, seus bens. Então, o ladrão, ele assume o risco de um combate mortal ao fazer um arrombamento. Então, vejam bem aqui sobre a questão daquele que invade a propriedade. Ele assume o risco de um combate mortal em que ele poderá ser morto. Porque o proprietário, né, daquela casa, daquela propriedade, seja ela rural ou urbana, ele sabe muito bem que o proprietário, o pai, etc. e tal, ele vai guardar os seus bens, ele vai guardar a sua família. E se a pessoa vem realmente para arrombar e roubar a casa, e esse ladrão ele for golpeado e chegar a morrer, a pessoa, né, que seria a vítima de fato, ela não vai responder nenhum processo de assassinato. Por quê? Porque é legítima defesa. Então a legítima defesa, ela é bíblica. Ela é legal. Tanto é que está no próprio Código Penal. O direito à legítima defesa. Nos últimos 30 anos aí, com essas ideologias esquerdista, socialista, comunista e companhia limitada, ligado ao cambado de safado que tem por aí, tirando o direito da legítima defesa. Tirando o direito da pessoa defender a sua família, a vida própria, a vida da família, a vida de outros e os seus bens. E tentando criminalizar o quê? Criminalizar a vítima e o bandido. Direitos humanos para eles. Tanto é que também um outro político ligado a partidos de esquerda, ligados ao socialismo, comunismo, estão aí tentando no nosso país aprovar uma lei em que a vítima, ou seja, o cidadão de bem, o cidadão que ele veio a defender a sua família, a sua propriedade, os seus bens, venha causar algum dano, algum ferimento ao bandido, ao ladrão, esses políticos de esquerda estão querendo aprovar uma lei para que a vítima venha indenizar o ladrão. Inclusive, pagar o advogado do ladrão, do bandido. Então, por aí você vê. Agora, você que diz que crê em Deus, vem defender partidos e políticos desse naipe, vá tomar vergonha na cara antes de falar em Deus, rapaz. Você está totalmente fora da Bíblia, fora da Torá. Essa cara de pau sua aí não tem cabimento de negar a eficácia da palavra e querer usar a palavra divina para defender uma ideologia deste naipe. Não se deve nem perder tempo em conversar com pessoas assim. Lembre-se que Deus, ele não se associa com bandidos, ladrões, assassinos, não se associa com mentirosos, adúlteros e por aí afora vai. Só existe um caminho, techuvá, o verdadeiro, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas isso não significa que você estará 100% isentos de consequências do seu pecado. Dependendo do grau dele, você pode fazer techuvá. E é melhor que faça mesmo. Não restam dúvidas. Porque sofrer aqui e depois sofrer lá é pior.
Porque aqui você tem uma dor de dente, toma um analgésico, ou seja, qualquer dor que você tem, você toma um remédio, passa. Agora lá não tem remédio que faça passar, não. O sofrimento que você vai sentir lá, ao vivo e a cores. Então, cuidado com essa história aí. Então, aí do versos 22 capítulo 22, do verso 1 ao 3, né? Fala sobre isso daí, né? Então, se um ladrão for pego e ele vier a morrer, porque o proprietário, ele defendeu sua família, seus bens, e o ladrão vem a morrer, ele não responde por assassinato, ele tem o direito da legítima defesa. Verso 2. Porém, se metaforicamente o sol brilhar sobre ele, isto é, estiver claro que ele não está à procura de briga e não matará o que guarda a propriedade, se encontrar resistência, então um assassinato matar o ladrão. Então aqui o que está mostrando para nós? Existe uma diferença na luz do dia e na sombra da noite. Na sombra da noite, se o ladrão vem e você defende sua família, sua propriedade, sua vida e mata o ladrão, é legítima defesa. Você não responde por crime de assassinato. Ponto. Se é de dia, você vê o ladrão te vê, e você percebe que o ladrão, ele realmente não está armado com uma arma letal que possa trazer um grande dano à sua vida, ou mesmo tirar a sua vida, então o ladrão ele está desarmado, né? E você simplesmente resiste, domina, chama as autoridades e pronto. Você fez aquilo que era legal. Você viu o ladrão te viu, certo? Você alertou o ladrão ou ele fugiu, ou ele simplesmente se rende. Beleza, você chama as autoridades, entrega as autoridades, acabou. Você não pode provocar nenhum dano sobre ele. Não pode agredir, muito menos matá-lo, porque aí é assassinato, ok? Mesmo durante o dia, se você vê o ladrão, ele está armado com uma arma letal, que pode trazer um grande dano a você, a sua família, ou pessoas que estão próximas a você, inclusive podendo até tirar a vida sua ou das outras pessoas, e você usa dos meios moderados e vai e mata o ladrão, então você também usou dos meios legais da legítima defesa. Ponto final. Se o ladrão, mesmo estando armado com arma letal, e ele, ao ser descoberto à luz do dia, ao ser descoberto, ele atende o seu pedido para ele se render, jogar a arma letal fora, né, deitar ao chão e aguardar as autoridades, e ele assim o faz, você não pode agredi-lo e muito menos matá-lo. Então essas são as regras legais que nós temos aqui dentro da nossa aliá de hoje, ok? Então espero que isso daí tenha servido de bom esclarecimento, essa nossa segunda aliá, sobre as coisas pertinentes ao nosso dia a dia, que nós estamos aí realmente diante de situações que poderão acontecer com cada um de nós dentro desse aspecto aí do nosso dia a dia. Então você sabe agora o que significa olho por olho e dente por dente, bem como você sabe o que significa de fato legítima defesa à noite, legítima defesa de dia e como pode ser aplicado isto, né? E lembrando sempre que dentro do direito legal da legítima defesa, você não responde por crime de assassinato, se você usar os meios legais, ok? E também você aprendeu aí que não pode maltratar e muito menos matar um ladrão se ele se rende, né, realmente diante dele ser descoberto, ele se rende estando ou não com arma letal, mas ele se rende e acabou. Então ali acabou a agressão do ladrão. Então você não pode nem agredi-lo e muito menos matá-lo. Chama as autoridades e ele entregue às autoridades, vai responder o processo legal normal e ponto final. Então, né, amados, aqui estão para nós, né, as questões legais de acordo com a Torá.
mesmo que os dias se tornaram modernos e muitas leis mudaram, biblicamente não mudou a lei divina. É isso que nós precisamos estar focados, ok? Baruch Hashem, amanhã estaremos aí com Mishpatim, e estas são as leis. Shalom, shalom, até amanhã.